Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de processamento de pedidos e serviços ao clientes. Essa aula nós preparamos ela abordando a aula 1 e a aula 2, como eu já havia dito anteriormente. Espero que vocês estejam empenhados para nossa reta final do curso, né? Resta apenas esse semestre e acredito que em breve nós chegaremos ao nosso objetivo, que é a formação de cada um de vocês. Bom, a aula de processamento de pedidos, bem no início dela, nós postamos lá para vocês que envolve também a prestação de serviço, porque normalmente quando nós pensamos em processamento de pedidos, é comum que venha à nossa mente algum produto, um produto que você vai adquirir. Então você vai solicitar aquele produto para poder fornecer, vender ao seu cliente. Se for uma fábrica, ela vai solicitar matéria-prima para o fornecedor para poder produzir e fabricar o produto que ela vai vender para o cliente. Um restaurante ele vai adquirir os produtos alimentícios, prepará-los para fornecer ao cliente. Mas nós temos também a prestação de serviço, que às vezes a gente não pensa e não conta como algo que faça parte de um processamento de pedidos. Então, suponhamos que você tem um eletricista, um encanador, um advogado. Ah, mas para ele me atender, ele não precisa fazer um processamento de pedidos, mas ele tem que ter uma organização suficiente para que ele consiga atender a demanda, a clientela dele. Então, um médico, por exemplo, ele tem uma noção mais ou menos de quantas consultas ele consegue atender ao dia. Alguns até extrapolam ao ponto do paciente ficar várias horas ali na espera. Então, tudo isso ele é contado como processamento de pedidos. Então, tudo que você, todos os serviços, quanto você gasta em média naquele serviço para poder prestar aquele serviço. Se você é uma vendedora, trabalha por conta própria, suponhamos que você represente alguma marca de cosméticos, você sabe mais ou menos a sua agenda. Você não pode marcar duas clientes para o mesmo horário. Eu não estou dizendo que pessoas não façam isso, gente. Muita gente faz isso. Mas é errado, isso compromete a prestação de serviço. Eu já ouvi muitas pessoas falarem que não gostam de certos prestadores de serviço porque eles têm fama de ser enrolado. Então, determinadas funções o pessoal já coloca, já acaba sendo difamado esse prestador porque o pessoal já fala, fulano de tal presta tal serviço. Normalmente ele não consegue atender no horário. Ele falta, ele marca com você aquele dia e ele não vai para prestar o seu serviço. Então, nesse caso, não houve um preparamento, não houve, não houve algo que funcionasse para que ele consiga fazer uma agenda e fazer esse ciclo de pedidos. Então, essa prestação de serviço ela é contada também no ciclo de pedidos, por isso que o início do capítulo ele dá ênfase a isso. E nós estudamos anteriormente, em outras disciplinas, a questão do bens de serviços, né? Estudamos sobre bens intangíveis e bens tangíveis. Bens tangíveis é aquele que você consegue apalpar, que você consegue ter em mãos. Um carro, por exemplo, um celular, são produtos que você consegue pegar, apalpar, carregar consigo. Os bens intangíveis entraria a prestação de serviço, que são coisas que não são materiais, você não consegue apalpá-las. Então, são bens como nós citamos anteriormente, ações, bolsa de valores trabalha com bens intangíveis, a marca ela tem um valor, aquela marca tem determinado valor já porque já é famosa. Então são bens intangíveis e a prestação de serviço ela entra como bens intangíveis. Isso não quer dizer que nós não façamos, não participe do ciclo de pedidos e não seja importante para a nossa organização. No final aí do capítulo da aula 1, aliás, nós pautamos, eu vou abrir aqui para facilitar, para explicar para vocês. Nós colocamos aí nível de serviço. Então, no nível de serviço aí, nós pautamos elementos de pré-transação, que
estabelece um ambiente para um bom nível de serviço. Então, ele prepara todo o ambiente para poder receber o cliente e conseguir prestar o serviço que ele está se propondo a fazer, ou serviço ou a venda de algum produto. Então, tem ali política posta por escrito, ele vai colocar por escrito quais são os valores, as políticas na empresa, política nas mãos dos clientes, então ele vai ouvir os clientes vão ter ciência de quais são essas políticas, uma estrutura toda organizada, flexibilidade do sistema e serviços técnicos. Ele consegue prestar um serviço. Existem pessoas qualificadas ali para prestar o que ele está propondo a fazer. Nós temos também aí depois no quadrinho, quem estiver acompanhando, elementos de transação. Então, são aqueles que são diretamente envolvidos nos resultados obtidos com a entrega do produto ao cliente, produto ou serviço. Então, o nível de estoque, você tem estoque suficiente para atender esse cliente? Habilidade no trato com atrasos. Suponhamos que você vai fazer um serviço, você é um prestador de serviço, só que para fazer aquele serviço, você precisa de determinado produto para poder desempenhar o serviço na casa do seu cliente ou no estabelecimento de trabalho dele, e você não tem um estoque suficiente. Então você vai, faz a visita e tem que voltar porque você não tem o estoque. Então você tem que ter uma estrutura, uma organização para que tudo seja objetivo, estruturado e você consiga atender no prazo proposto. Então, elementos do ciclo do pedido, o tempo nós já comentamos anteriormente, você tem que ter uma organização suficiente para conseguir atender a demanda e atender em tempo hábil, um tempo prometido. Se você falar que vai no dia, você tem que ir no dia. Se falar que vai durar uma semana, para conseguir atender esse cliente, vai durar uma semana. Então, tem que haver essa organização, essa estrutura. Depois nós temos ali elementos de pós-transação. São aqueles que representam uma gama de serviços necessários para apoiar o produto em campo. Então, caso aconteça alguma coisa, você consegue colocar uma garantia, um reparo, peças de reposição, queixas e reclamação, você tem uma estrutura para receber essas queixas e reclamações, embalagens, produto tem que estar bem embalado, até a questão da prestação de serviço, você compra algum serviço para instalar ou algum produto para instalar na casa do seu cliente, ele tem que estar bem embalado para preservar esse produto, e reposição temporária, caso seja necessário. Então, tudo isso é um nível de serviço, ele tem que ter toda essa estrutura e sempre garantindo o prazo, que é algo primordial e que tem feito muita diferença nos dias de hoje. Bom, agora vamos ao processamento de pedidos e serviços ao cliente. A gente vai ter mais ou menos uma noção, bem aqui no início, né? Estamos bem no início das nossas aulas, de como funciona isso. Pessoal, tudo que eu estiver falando aqui vai ser cobrado em prova, então não preciso que vocês se preocupem com a matéria, porque é bem simples essa conversa que nós estamos tendo aqui. Eu acho que dá para que vocês entendam bem como funciona tudo. Bom, no processamento de pedidos, eu escolhi aqui comentar com vocês tipos de processamento de pedidos. Então, tem aí os processamentos de pedidos industriais. Nesse caso, é alguém que fornece uma gama grande de produtos para uma indústria. Então, ele tem que ter uma estrutura muito maior, porque ele vai fornecer produtos em grande escala. São de quantidades elevadas. Então, nesse caso, é preciso um sistema todo adequado para poder receber as informações da necessidade de produção desse produto para que seja fornecido em grande quantidade. É um processamento de pedidos bem minucioso. E depois nós temos aí do varejo, que é uma demanda menor, só que a diferença é que quando você fornece algum produto para o varejo, esse produto ele pode ter até uma quantidade menor, mas a saída dele é muito mais rápida. Então, a entrada e saída desse produto, ela
tem uma rapidez, uma agilidade muito grande. Se você não conseguir atender esse cliente, provavelmente você vai perder, você vai deixar de ser fornecedor dele, tanto para produtos, para bens tangíveis quanto para bens intangíveis, porque no varejo a questão do prazo e da quantidade é muito importante e ela acontece de maneira muito rápida. Processamento do pedido do cliente. Nesse caso, você está tratando diretamente com o cliente, mas o cliente também não pode esperar. E para que você atenda esse cliente, você tem que estar atento a vários pontos, a questão da demanda, a questão do seu nível de estoque. Tem que ter um estoque muito bem estruturado, muito bem organizado, porque pode acontecer de não ter uma atualização nos dados do estoque, você não ter produto suficiente para fornecer para aquele cliente e fazer uma venda sem saber que não tem esse produto para fornecer para o cliente. Então, por isso que a cadeia de informações ela é importantíssima, ela tem que estar integrada. A partir do momento que houve uma venda, lá no final, essa venda ela tem que ser comunicada já para toda a cadeia para que o estoque já seja reposto. E processamento de pedidos via canal da web. Nesse caso, são aqueles produtos e pedidos processados pela internet. A questão da informação aqui, ela costuma ser mais precisa, desde que a empresa seja bem estruturada e tenha uma condição de organizar melhor essa situação. Se os colaboradores forem bem treinados, forem bem estruturados, nesse caso, a organização vai conseguir ter uma estrutura melhor em questão de informação, porque já vai ser meio que automático. Fez a venda foi concedida pela internet, já é atualizado. Mas mesmo assim, isso não impede de que tenha uma pessoa responsável para poder organizar e para poder estar analisando e conferindo tudo que está acontecendo. Bom, pessoal, nesse caso, nós concluímos aqui toda essa parte de processamento de pedidos ao cliente, essa estrutura. Lembrando que sempre é analisado, tanto no início de um empreendimento, quanto no dia a dia, no presente desse empreendimento, é sempre analisado os 4 P's, que nós também já comentamos com você, mais à frente nós vamos falar mais detalhado sobre isso, que é os 4 P's do marketing. Vocês provavelmente já conhecem e já ouviram falar, que é produto, preço, praça e propaganda. Então você tem que ter um produto específico, uma prestação de serviço, você tem que ter um local que ele vai ser disponibilizado, ele tem que ter praça, ele tem que ter mercado e ele tem que ter a propaganda para que ele tenha uma divulgação e para que ele esteja, como se diz, na vitrine, para que a clientela, a possível clientela, visualize esse produto ou serviço. E uma das formas de propaganda é cumprir prazo e ter uma qualidade nessa prestação de serviço e produto para sempre conseguir atender os clientes de forma eficaz. Agradeço a compreensão de vocês, a participação e qualquer dúvida nos procure nos fóruns e nas mensagens postando dúvidas para que nós possamos solucioná-las. Até mais, obrigada.